Bom dia pessoal, meu nome é Anderson e esse é o canal O Revelador. Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre sociedades secretas, beleza? Número 1. A Ordem das Caveiras de Ossos. Também conhecida pelo seu nome original, The Order of Skull and Bones. Os principais assuntos tratados na organização são vários, como tráfico de drogas, espionagens e outras organizações. Uma coisa muito importante que pode confirmar a existência da organização seria a estátua de um possível soldado que fica no campus de uma universidade americana, que por sinal na sede da CIA há uma estátua totalmente igual. Aí você me pergunta o que a CIA tem a ver com o assunto, mas é que na verdade existem rumores de que alguns membros da organização das Caveiras de Ossos seriam os principais fundadores da Agência Central de Inteligência, a CIA, situada em Langley, Virgínia. Também há quem diga que esta sociedade sempre foi dirigida por homens muito poderosos que influenciavam alunos da Universidade de Yale para que ocupassem cargos do alto escalão do governo e também no meio político para que dessa forma beneficiassem a organização. Número 2. A Sociedade Alemã de Thule, também conhecida como a Irmandade Ariana da Morte. Ela foi fundada no início do século XX, na época do nazismo. Há quem diga que a sociedade foi a precursora do nazismo. Nessa época, o ocultismo estava em ascensão e era muito praticado na Europa. Um bom exemplo praticado pelos seus membros seria a teoria da raça ariana, cuja sua marca é o símbolo de boa fortuna, que mais tarde seria conhecido pelo símbolo da suástica nazista. Sendo um grupo nacionalista e totalmente antissemita, que pregavam o ódio incondicional aos judeus e pregavam uma ideia de uma sociedade de sangue puro, alguns membros da sociedade Thule praticavam abertamente rituais satânicos, como forma de adquirir sabedoria e conselhos sobre determinados assuntos. E alguns membros pregavam a violência extrema para que dessa forma mantessem o sangue puro alemão e com isso os integrantes não poderiam ter ligação sanguínea e familiar com o povo judeu. Na época todos sabiam de sua existência, mas muitas pessoas se sentiam ameaçadas por membros do grupo que eram bastante poderosos, influentes, donos de jornais e dessa forma podiam controlar os meios políticos de notícias e também tinham envolvimentos em grupos milicianos. O fim da Thule começou na terceira década do século XX, quando um dos principais membros, Adolf Hitler, passou a atacar a sociedade depois de chegar ao poder, fazendo com que o seu poder viesse a se enfraquecer. E na verdade, muitos que achavam que o principal intuito da sociedade seria a dominação mundial se enganaram, pois o principal intuito dela seria disseminar sua ideologia radical antissemita, que na sua visão por um bom tempo funcionou muito bem. Um bom exemplo disso foi a morte de milhões de judeus nos campos de extermínio nazista. Número 3. Maçonaria. Ela é uma sociedade filosófica, filantrópica, iniciática e progressista. É, portanto, uma sociedade fraternal que aceita homens livres, de bons costumes e sem distinção de raça, partido social ou posição política, com o imaginário das pessoas. Mas o que ela esconde? O que está por trás? Qual a sua história, seus objetivos e seus segredos permanecem ainda bem ocultos para muitas pessoas. Como se define a maçonaria para a maioria das pessoas? Uma sociedade secreta, uma irmandade, uma ordem, um grupo de determinadas pessoas poderosas, uma instituição de nível mundial ou uma religião. Dessa forma, seria muito complexo classificar a maçonaria. Há quem diga que é uma ordem filantrópica com o principal intuito de permanecer discreta, onde o indivíduo, para se tornar um maçom, deve ser convidado e passar por um ritual de iniciação, onde deve jurar fidelidade e lealdade à ordem e a Deus.
Apenas pessoas indicadas e com o aval de todos os membros podem ser maçons. Com isso, são muito raros os vazamentos de informações e segredos da ordem. Os membros da maçonaria costumam se reunirem em lojas, também conhecida em inglês pela sigla de lote. A loja mais antiga da maçonaria está localizada no Reino Unido, na cidade de Edimburgo, na Escócia, onde a loja é conhecida como Loja de Edimburgo, ou também pelo apelido de Meeting Chapel. Cada loja é instalada de acordo com a região ou com uma determinada lógica com a determinação de lugares. Uma coisa importante a ressaltar é que a maçonaria não é uma religião ou algum tipo de culto, fazendo com que dessa forma pessoas de diferentes religiões possam fazer parte da maçonaria, basta apenas acreditar em Deus. De acordo com historiadores, a maçonaria nasceu na Idade Média e nessa época grandes construções eram feitas, principalmente castelos e obras bastante difíceis e complexas que utilizavam um grande número de pereiros. A palavra maçom vem do francês, que significa exatamente pereiro. Com o passar dos tempos, a maçonaria foi se desenvolvendo e aumentando o número de membros, passando a aceitar pessoas que não estavam ligadas às construções, vindo a se tornar uma instituição filosófica e com agenda diversificada que atendia a vários grupos e interesses diversos, fazendo com que dessa forma pessoas poderosas viessem a adentrar a ordem. Dentre elas podemos citar algumas: George Washington, Winston Churchill, Simão Bolívar, Benjamin Franklin, Marechal Deodoro da Fonseca e Dom Pedro I. Outro aspecto bastante usado na maçonaria é o simbolismo. Dentre ele podemos citar alguns: o compasso e o esquadro, o olho, a pirâmide, a letra G e o número 33, onde cada símbolo tem o seu próprio significado. A letra G significa God, Deus em inglês, e também é associada à palavra geometria. Os membros da maçonaria se referem a Deus como o grande arquiteto do universo. Já o compasso e o esquadro são utilizados por arquitetos. Mas com todo esse simbolismo e ligação com pessoas poderosas, sempre fez com que a maçonaria fosse vista com muita desconfiança por parte da sociedade mundial. Embora não podemos deixar de citar que tiveram participação importante na criação do Iluminismo, da Revolução Francesa e que alguns maçons participaram da independência dos Estados Unidos e da criação da cidade de Washington. Talvez por esse motivo a maioria das pessoas da maçonaria sejam americanas. Pessoal, outra coisa aqui só para lembrar. No Brasil, tanto na independência quanto na proclamação, teve a participação de maçons. Outra curiosidade, a loja mais antiga do Brasil surgiu no ano de 1796 na cidade de Itambé, Pernambuco, e foi fundada por Manuel Arruda Câmara. Número 4. Os Illuminatis. A ideia mais aceita é que seria um grupo formado originalmente na Baviera por volta dos anos de 1600 a 1700, chefiados por um professor chamado Adam, também conhecido por Espartaco. Era um jesuíta e morava no sul da Alemanha. Os principais desejos da ordem seriam terminar com todos os governos nacionais dos países da Europa, o fim da propriedade privada, fim da herança e de todo o senso patriótico, da família, religião e de Deus, culminando com a criação de um único governo mundial. Os ideais dessa organização foram inspirados no Iluminismo e em toda a estrutura utilizada pela maçonaria. Os Illuminatis não aceitavam membros em seu grupo acima de 30 anos, pois achavam que seus ideais estavam ultrapassados para a ordem. Os iniciantes eram chamados de noviços e os mais antigos chamados de minervos, e os mais experientes na ordem eram chamados de minervos iluminados. Também utilizavam de alguns símbolos, dentre eles estão o triângulo, a coruja, e são usados até hoje para representar esta sociedade secreta.
Os seus membros utilizavam códigos secretos para permanecerem ocultos, mas no ano de 1785, um correio Illuminati foi atingido por um raio, revelando a existência de documentos que foram encontrados por um segurança da Bavária, e assim revelando a existência da Ordem dos Illuminati, onde encontraram planos a serem executados durante a Revolução Francesa, e com base nos documentos encontrados, todos os membros da ordem que foram identificados foram presos, menos Adam e os mais importantes membros da ordem desapareceram. Atualmente, especula-se que esta organização seja chefiada pelas pessoas mais poderosas do mundo, com o intuito de controlar a humanidade. Pessoal, vou ficando por aqui. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!